Pessoal, meu muito bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui à nossa atividade, a tertúlia matinal, com o tema Inexistências da Conscienciologia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, à equipe organizadora aí da tertúlia matinal e a todos que optaram por, nessa manhã nublada de domingo, depois de tanta chuva, comparecer aqui para a gente conversar a respeito desse tema, que é um tema muito fascinante, muito interessante. Gostaria de registrar que esse tema, Inexistências da Conscienciologia, ele foi debatido no dia 20 de agosto de 2017, na atividade Calepino Conscienciológico, onde haviam lá 59 pessoas, e a apresentação ela já foi assistida por mais de 2.500 pessoas online, tá? E está disponível no Facebook da IEC. Então, essa apresentação que a gente está fazendo aqui está disponível depois quem tiver interesse, quem quiser revisitar ou ver de novo. É claro que a linha mestra pode ser a mesma, mas aqui vai depender para onde o pessoal vai querer perguntar ou ir, que aí se torna uma coisa totalmente diferente, né? Outra coisa que eu queria registrar é que a gente tem bastante conteúdo para passar, né? Então, eu vou deixar ao gosto do freguês. Se vocês forem fazendo perguntas, a gente vai vendo para onde o povo quer ir caminhando. Se o pessoal quiser deixar a gente mais falando, a gente vai tocando o conteúdo que a gente tem para falar, tá certo? Essa apresentação de hoje é baseada nessa obra aqui, que é o Livro das Inexistências da Conscienciologia. Eu havia falado em março, quando eu estive aqui, na tertúlia matinal do Calepino, que eu estava finalizando essa obra, não sei se vocês se lembram, quem estava aqui presente na época. Então aqui está o fruto que já está concluído, né? Isso aqui, gente, faz parte daquela compilação que a gente fez, que a gente finalizou em janeiro de 2016, né? Em janeiro do ano passado. A partir de então a gente começou a preparar os livros, né? Eu vou aqui rapidamente apresentar só para contextualizar, né, a pesquisa. Esse aqui foi a primeira obra, é o Valdo Vieira, de A a Z, Definições Conscienciais. São 3.500 definições do professor Valdo Vieira, retiradas do material escrito dele e das tertúlias e mini-tertúlias e atividades orais. Esse aqui é o Calepino Conscienciológico, que é um resumo de tudo o que eu vi de melhor na Conscienciologia. Tem 1.500 páginas. E aqui nós estamos falando da questão escrita e da tradição oral também, tertúlias e mini-tertúlias. Esse livro hoje ele está na epígrafe, deve estar sendo publicado em breve, a gente está dando prioridade para publicar esse aqui. Nós temos esse aqui que foi escrito a pedido da Editares, que é um livro de introdução à Conscienciologia e à Projeciologia. É como se fosse uma palestra, aquela antiga do IPC, transformada na forma de livro. O bacana é que tem umas ilustrações do Pedro Marcelino, então está bem interessante, mostrando os corpos, né, o holossoma, saída fora do corpo, está bem didático. Esse aqui é um livro que eu fiz para mim mesmo, é um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, é o Agenda de Autopensionização. Isso aqui é como se fossem as ideias mais sérias, as quais qualquer pessoa deveria ter para ficar refletindo e pensando nos seus momentos livres. Então é um livro de 700 páginas, tá? É bastante conteúdo. Essas aqui são as ideias que mais mexem comigo de tudo o que eu vi até hoje. Esse aqui é o quinto livro, que eu já apresentei para vocês, o Inexistências da Conscienciologia. Aí nós temos 5. Aí nós temos o sexto que está pronto, que é um livro de citações do Valdo Vieira, que não é definições, é citações. Ele está pronto, só não tive tempo de mexer, porque eu estou mexendo no sétimo livro, que está me dando muito trabalho, que é um tratado, é um livro de 1.500 páginas também, que é de questionamentos autoconscienciométricos, na forma impactoterápica, né? E a gente está classificando, a gente está na última etapa agora. Esse livro ele tinha cerca de 15 mil perguntas, 14.681 para ser mais exato. A gente baixou para 11.000 num primeiro corte, e agora a gente está cortando um pouco mais para chegar em 10.000. E a gente está classificando elas dentro daqueles 20 mega-atributos propulsores da evolução, né? Que é para a pessoa compreender melhor aqueles 20 mega-atributos. Então, essa pesquisa está me dando bastante trabalho. E eu quero dizer para vocês que é um desafio, tá? Porque eu tenho trabalhado, feito turno intelectual, trabalhado todo dia 6, 7 horas nesses livros, em outro tipo de pesquisa. Então, você, quando vem apresentar isso, você tem que meio
que parar aquilo que você está fazendo e fazer o download de uma outra coisa que você já parou de trabalhar há meses, né? O Marcelo da Luz está trabalhando no 8º livro, que é o de paradoxos, é um dicionário de paradoxos. Ele é um estilo mais direto, porque os paradoxos são apresentados em 1, 2 linhas, né? E eu entendo que, de certa forma, é complementar ao livro do José Luiz Bonassi, que também é sobre paradoxos, mas o Luiz Bonassi ele explica um pouco mais os paradoxos. Eu, basicamente, só cito os paradoxos, né? E tem paradoxos mais intrafísicos, vamos dizer assim, e outros dentro de uma lógica extrafísica, né? E é isso aí. E esses daí são os por enquanto, mas eu acredito que pelo ritmo aí, daqui a poucos anos, a gente vai atingir aquela meta que eu tinha falado em março dos 17 livros, tá? Esse livro, gente, de hoje, que é o livro das inexistências da conscienciologia, ele é, boa parte, retirado desse outro arquivo aqui, que são os princípios das especialidades da conscienciologia. Isso aqui são 3 volumes, mas compõem uma obra só. Isso aqui é um outro tratado, que são os princípios que regem as especialidades da conscienciologia. Aqui a gente tem um pouco mais de 20 mil princípios, né? Então, por exemplo, da mesma forma que você tem as leis, por exemplo, de Newton, que regem a física newtoniana, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Primeira lei de Newton. Você pega qualquer especialidade da conscienciologia e você vai ter princípios que regem a especialidade, né? Você pega, por exemplo, proexologia, você vai ter lá o princípio que fala que toda proexis é adaptável, em tese, né, ao contexto da consciência, etc. Então, esse é um exemplo, é o princípio da adaptabilidade proexológica, né? Então é isso. Então a gente fez uma compilação de mais de 20 mil princípios. É claro que tem que expurgar, eu acredito que vai ficar com uns 15 mil ao final, mas vocês vão ver que muitas das inexistências são baseadas nessa obra, tem relação com essa obra. Eu não posso dizer que toda inexistência é um princípio, mas eu posso dizer que daqui saíram muitos princípios, saíram muitas inexistências, tá? Mas eu não quero ficar falando disso, senão daqui a pouco a gente desvia e vai falar de uma série de outras obras que estão para vir, e ainda tem Opus Major, tem um monte de coisa. Então, vamos focar no inexistências da conscienciologia, ok? Inexistência da conscienciologia, apesar de parecer um tema um pouco singular, ou vamos dizer assim, inédito, realmente ele é um pouco curioso, ele não é uma novidade dentro dos estudos da conscienciologia. O professor Valdo Vieira, para vocês terem uma ideia, ele chegou a fazer um verbete da enciclopédia com o tema inexistência, tá? Quando o professor Valdo veio e apresentou esse verbete aqui no Tertuliário, a gente já pesquisava esse tema já há alguns anos, mas foi muito bacana ver ele apresentar um verbete sobre isso, porque de certa forma te dá força. Porque é uma coisa assim meio diferente, então tu pensa, mas será que isso aqui é válido mesmo? Será que como é que é isso, né? E aí o fato é que vem um verbete desse te dá uma força. Opa, se o Valdo está perdendo tempo para apresentar um verbete sobre isso, é porque deve valer a pena, né? Então vamos começar do princípio aqui, falando o que é a inexistência. Aí eu tenho aqui as apresentações, vamos ver se a gente vai... Isso. Então vamos lá. Isso aqui é do professor Valdo, tá? Do verbete dele. A inexistência é a ausência da realidade suposta anteriormente como existente ou real. É um tema central homeostático, sinônimos: não existência, nada, nadalogia, irrealidade, carência, nulidade, enganologia, sofismário, antonimologia, existência, realidade, tudo, tudologia, fato, fatuística, parafato, parafatuística. Megapensenologia, eis o megapensene e trivocabular sintetizando o tema. Inexistência, vaca voadora. E aí nós temos a frase enfática, né, que eu vou ler aqui a frase enfática, que para mim resume bem. A inexistência é conceito sobre o qual todas as consciências devem refletir a fim de evitar os auto-enganos quanto aos fatos e parafatos nas múltiplas áreas das manifestações pensênicas. Tá? Qual foi a origem desse estudo, né? Que essa é uma pergunta bem comum. Por que a gente começou a estudar isso? Na verdade, gente, o que acontece? Tudo quanto é tipo de frase que tinha, tipo assim, expressões muito fortes, como nunca, jamais, todo, tudo, dentro dessa linha, sempre me chamou muita atenção. Porque a gente trabalha com consciências, né?
A nossa matéria-prima é consciência. E quando a gente fala de consciência, em tese, tudo é relativo, porque a consciência ela é muito complexa, né? Então, quando você fica muito difícil você afirmar que tudo é isso, ou não existe algo, você ser peremptório. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a observar que tinham coisas que realmente eram absolutas, mesmo dentro do estudo da consciência. E foi a partir daí que a gente começou a colecionar esse material, entendeu? E o fato é que a gente aí começou a ir. Eu lembro aqui de uma frase do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo, página 1288, ele fala o seguinte: a peremptoriedade das palavras nunca e jamais vai de encontro ao atributo da racionalidade, porque há questões incompreensíveis mesmo a consciência lúcida. Então, de certa forma, é um paradoxo, né? A gente está trabalhando, afirmando coisas absolutas e, ao mesmo tempo, admitindo que a realidade da consciência é relativa. Mas vocês vão ver que esse é um tema extremamente fascinante, que quando você começa a refletir sobre ele, a pensar sobre ele, é inevitável que você não comece a mexer no seu mental soma. Ele começa a derreter um pouco a tua mufa. Eu vejo que ele começa a criar até um campo de energia muito específico, assim é nos estudos que eu faço. E aquilo começa de certa forma, a linearizar o seu pensamento, né? Então, eu já vou dar para vocês, para mim, qual é a síntese ou a coisa mais séria do estudo das inexistências. Para mim, o mais sério é o seguinte: todo mundo, a gente já fala há muito tempo, a gente fala muito de retilinearidade ortopensênica. Quando você pega uma frase dessa absoluta, enfática, onde você diz que não existe algo, que isso é inexistência, de certa forma, você está retilinearizando o seu pensamento. É como se você colocasse a sua ideia dentro de um formão. Você sabe? Você tem lá um pensamento que está meio torto, aí você põe ele dentro de uma forma e você vai meio que bater com o martelo. E aí você vai endireitar aquele pensamento, que antes era torto, ele vai ficar reto. Quando você começa a colecionar ou ter claro para si milhares de inexistências, você começa a entrar, na minha opinião, no holopensene das consciências mais evoluídas. No holopensene, por exemplo, para mim, é como os evoluciólogos pensam. Por quê? Porque um evoluciólogo nada mais é do que uma consciência com muita experiência. Ou, vamos dizer assim, consciências, não necessariamente evoluciólogo, vamos pegar consciências mais evoluídas, amparadores mais evoluídos. Eles têm muita experiência, né? Eles conseguem, por exemplo, que é um fenômeno que a gente vê no professor Valdo, ele consegue sair de um raciocínio aqui inicial, ele sai da letra A e ele chega na letra Z de maneira muito clara. Ele já consegue ter, ele tem a prospectivologia e ele tem o taxpsiquismo para fazer uma série de correlações e saber onde é que aquela realidade vai acabar, ou aquela ideia, ou aquele nicho de pensamento. Por isso que às vezes você fazia uma pergunta ao professor Valdo, para mim, essa é a minha maneira de entender, né, gente? Estou apresentando aqui uma ideia, uma pesquisa, e por favor vocês vão perguntando e discordando também se acharem que é o caso. Mas o fato é o seguinte, você às vezes fazia uma pergunta para o professor Valdo, como é que é tal coisa? E o professor Valdo dava uma resposta toda colateral, longe, lá distante, que você ficava perdido no meio do caminho. Você ficava pensando, mas como é que ele saiu desse A e chegou nesse Z, né? E aí você até explicava para ele, mas professor Valdo, como é que você chegou nessa conclusão? Ele explicava, ele ia fazendo raciocínio e te mostrava como é que ele chegava lá. E tu via que tinha uma lógica. E às vezes no momento seguinte você não conseguia nem reproduzir aquele raciocínio, como é que ele chegou lá. Mas o fato é que ele engolia todo mundo e mostrava como é que ele chegou naquilo. Então, para mim, a inexistência ela tem muito disso, gente. É como se você acessasse um bolsão de pensamentos ou de ideias que vão dando uma ortopensenidade à sua maneira de pensar. Elas vão colocando dentro de um formão, elas vão enquadrando, né? E isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes. Existe uma série de curiosidades no estudo desse tema, mas a gente vamos avançando aqui, porque é muita informação, e aí você, às vezes, né, chega e já começa... Vamos por etapas, né? Então, vamos lá. A gente apresentou o verbete do professor Valdo, ok? Existem algumas variantes, tá? Quando a gente fala de inexistência ou não existe... você tem, de certa forma, sinônimos, né? Você pode colocar lá, é impraticável, inexiste, jamais, nada, não é possível, não existe, não há, nunca, sempre, toda. Para mim, tudo isso são variantes, são expressões absolutas, variações do mesmo tema, tá? E existe uma coisa muito interessante nisso daqui, que é a próxima,
próximo slide aqui, que é a questão da nega assertiva. Dentro do Homo sapiens reorganizados, página 383, o professor Valdo, ele fala de nega assertivas, que nada mais são do que assertivas através da negação. Ok? E o que ele coloca em síntese? Ele coloca que isso é uma técnica de desassédio mental somático. A maioria das pessoas, elas erram... Só um momentinho que eu já passo a palavra. A maioria das pessoas, elas erram muito mais, muitas vezes, não pela má intenção explícita. Elas erram porque elas deixam a vida enrolar a pessoa, né? E essa vida enrola exatamente por quê? Porque a pessoa ela não sabe dar o não na hora que ela precisa dar. Entendeu? Então essa é uma expressão que eu sei que incomoda a gente. Eu vou dizer para vocês, quando você começa a dizer que não existe, não, aquilo vai vincando e vai mexendo com a sua personalidade, porque de certa forma é um desafio, né? Toda inexistência, quando você coloca que não existe algo, você está provocando o mental soma seu a questionar, escuta, existe alguma maneira existe alguma exceção a esse não existe? Entendeu? Que aí, com o tempo, você vai criando técnicas. Uma técnica que eu sei que dá para você colocar é o a rigor. Quando você põe não existe, vírgula, a rigor, é o seu momento atual evolutivo, pelo que você entende, que eventualmente poderia haver alguma exceção quando a gente trata, por exemplo, de consciências livres e em outras escalas evolutivas. Mas aí nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Vamos lá, por favor. E o que é nega assertiva? Então, olha só, eu vou ler aqui para você, mas assim, nega assertiva é assertiva, é uma afirmação pela negação. Então, por exemplo, toda frase que começa por não, ela é uma nega assertiva. Em tese, você está dizendo que não existe, é uma assertiva através da negação. Mas eu vou ler aqui o que o professor Valdo coloca. Nega asserções. Na tarefa do esclarecimento dedicada às cons réus, as expressões nega assertivas, que é uma técnica do confort, apresentam maior impacto. Que é isso que eu estava comentando. O não, ele tem muito impacto, tem muita força, essa ideia. As negas assertivas são, paradoxalmente, afirmações negando a condição conhecida em foco, através do emprego de expressões compostas, onde o primeiro elemento é o não. Ok? Neologística. Os termos nega-asserção e nega-assertiva são neologismos técnicos da comunicologia. Né? Então, vou dar, assim, eu estou falando muito e não estou dando exemplos. Então, eu vou começar a mesclar alguns exemplos que eu acho que vai facilitar para compreender. Você pega, por exemplo, uma inexistência... Não existe conscienciologia sem princípio da descrença. Para mim, esse é um princípio arrasador da conscienciologia. Se vocês forem analisar a fundo, só uma expressão dessa define uma série de coisas. Se você deixa de aplicar o princípio da descrença, conscienciologia não existe mais. Não é? Então, vocês estão entendendo as imbricações de como uma ideia é capaz de dar uma retilinearidade, um foco, porque não é só a ideia em si, é o que está por trás dela. Entendeu? E quando a gente fala de princípio da descrença, a gente debateu uma vez lá no Calepino, né, sobre o princípio da descrença. Uma das coisas que a gente mais falou lá, o que é? Que muitas vezes você fala muito de princípio da descrença, mas as pessoas pensam nessa aplicação em relação a terceiros, em relação à ideia que vem de fora. Mas, na verdade, uma das maiores aplicações do princípio da descrença é em relação a ela mesma. Ela tem que questionar as suas verdades absolutas. Às vezes, aquilo que ela acha que ela está plena de razão, que ela está super certa, e ela não permite a entrada de uma neopensenidade, de alguma ideia nova para oxigenar o micro-universo consciencial dela, essa é a aplicação do princípio da descrença. Mas aí eu já estou indo para a pagogia. Vamos voltar para a inexistência. Vamos pegar um outro exemplo. Tudo bem, Cícero? Bem-vindo. Um outro exemplo. Não existe incomplexes sem esbanjamento. É outra ideia. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem lá a sua proexis. Se você está esbanjando muito algo na sua vida, abra o olho. Se você tem aquele algo em demasia, isso é um aporte, em tese. Se você está esbanjando,
pode ser que leve você ao incomplexus, entendeu? Eu não estou dizendo que todo esbanjamento é incomplexus, porque às vezes você está lá com excesso de energia, você está doando, mas eu estou dizendo que não existe incompletismo se a pessoa não esbanjou alguma coisa. Ela teve no mínimo uma formação no curso intermissivo, teve a programação existencial e ela esbanjou. Está dando para entender, gente, o que é inexistência? Que é uma coisa bem... Aqui nesse livro, eu tenho aqui mais de 5.000 inexistências, tá? Isso aqui é interessante, que quando eu fiz, eu tinha 3.600 mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar nesse arquivo. Aí eu fui retirando aquilo que estava meio repetido, chegou para umas 3.200, mas eu comentei com a Fernanda e com o Marcelo, eu fiquei chateado, assim, encucado, eu disse, não, mas não pode ficar número quebrado, não dá certo, eu quero fechar um número que dê peso para a obra, entendeu? E aí a gente aplicou umas técnicas que a gente tem, porque da mesma forma que o professor Valdo criou lá as técnicas para a criação de megapensenos trivocabulários, você tem fórmulas mentais somáticas para a criação de inexistências. Eu coloco isso aí na apresentação, nesse material que está sendo entregue aí, algumas técnicas, né? Então, você pode criar. Então, na verdade, eu fiquei trabalhando ali uns 3, 4 meses, e aí eu criei mais umas 2.000, inexistências. E é uma cachaça, né, gente? Quando você gosta daquilo que você faz, você vai pegando gosto, você vai indo, e quando você vê, aquilo vai ampliando, né? Fala aí, Vivian. De observar isso como um mapeamento, por exemplo, na leitura disso, das crenças e valores que estão distorcidos. Uhum. Né? No processo que você fala lá no final da autocrítica. É bem interessante em poder observar, porque tem uma série de aspectos que são mesológicos, que estão presentes, crenças, valores, nessas inexistências, né? Uhum. E que a gente, às vezes, não se apercebe, né? No processo da autocrítica. Né? É isso mesmo. É porque, na verdade, você tem classes de pensamentos, né? E classes de inexistências também. Você tem desde uma inexistência mais simples, tipo essa que o Valdo brinca, não existe vaca voadora, ok. Você tem essas mais profundas, filosóficas, que a gente falou, mas você tem vários tipos de inexistências, né? Inexistências conceituais. Vamos pegar aqui, ó, gente, que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui, por exemplo, ó, essa relação que eu vou apresentar aí nos slides agora, ela saiu do verbete autossuficiência evolutiva, evoluciologia, do professor Valdo Vieira. Tá? O que o professor Valdo ele coloca? Identificações. De acordo com a holomaturologia, a rigor, dentro das assimetrias e ambiguidades do cosmos, não existem, por exemplo, estas 12 identificações máximas dispostas na ordem alfabética dos temas. Então, ele vai colocar uma relação de 12 inexistências. Então, vamos lá. Antonimologia. Não existem dois antônimos idênticos quanto aos significados. Conscienciologia. Não existem duas consciências idênticas, nem de gêmeos idênticos. Consréus. Não existem duas consréus ressomadas idênticas. Discernimentologia. Não existem dois autodiscernimentos idênticos. Duplologia. Não existem duas duplas evolutivas idênticas. Evoluciologia. Não existem dois caminhos evolutivos idênticos, nem de gêmeos idênticos. Genialidades. Não existem duas genialidades idênticas. Lexicologia. Não existem duas palavras idênticas quanto às acepções. Macrosomatologia. Não existem dois macrosomas idênticos nem de gêmeos idênticos. Proexologia. Não existem duas programações existenciais proexes idênticas, nem mesmo max-proexes grupais. Serenologia. Não existem dois serenões idênticos. Sinonimologia. Não existem dois sinônimos idênticos quanto aos sentidos. Então, vocês estão vendo que é uma relação com 12 inexistências. Isso daqui, essa aqui está mamão com açúcar, como se fala. Está objetiva, está direta. Essa aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, num arquivo desse. Mas, eu quero dizer para vocês, existem muitas que você tem que adaptar, mexer e trabalhar. E a Vivian fez uma pergunta, né, o Marilux, alguém fez uma pergunta aqui no início, se esse livro aqui era só de Valdo. Não, de jeito nenhum. Eu digo para vocês que esse livro aqui, uma fraçãozinha é Valdo, citação de Valdo, né, vamos dizer assim. A maior parte é pesquisa mesmo, leitura, porque é o resultado da gente dissecar toda a obra da Conscienciologia que foi publicada até janeiro de 2016. E aí não tem como, né? Porque a inexistência é uma coisa muito específica.
né? Mas aí você vai fazendo conversões, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Fazer uma brincadeira com o pessoal aqui, deixa eu ver. Ó. Vou pegar um aqui. Eu vou ler para vocês uma frase do dicionário de argumentos da Conscienciologia, tá? Vamos ver se vocês conseguem criar uma inexistência a partir disso. Eu já estou dando a dica que tem uma inexistência na frase. Isso já facilita, né? Porque às vezes quando ela está perdida no meio do texto, é a manha para você captar ela. Vamos lá. Sinergismologia. Além do princípio de que toda obra escrita e publicada individualmente tem conotações biográficas do autor ou autora, é sobremodo interessante refletir sobre o sinergismo biográfico, papel do biografado, obra legada. Então vou repetir para vocês. Além do princípio de que toda obra escrita e publicada individualmente tem conotações biográficas do autor ou autora, vírgula, é sobremodo interessante refletir sobre o sinergismo biográfico, papel do biografado, obra legada. Alguém quer arriscar uma inexistência? Ó, Fácil. Fala então. E não existe livro que não seja, de algum modo, autobiográfico. Exatamente. Essa é a síntese. Captou em cima do lance. Eu, adaptando do Valdo Vieira, procurando respeitar e aproveitar as ideias, aí eu ponho nas minhas citações, adaptado de Valdo Vieira, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página tal, eu coloquei da seguinte maneira. Não existe obra escrita e publicada individualmente sem conotações biográficas do autor ou autora. Ok? Que é o que você falou. Então, na prática, vocês estão vendo como é que é isso aqui foi a aplicação já de uma fórmula, de uma técnica, para vocês verem como é que funciona. Você dali vai tirando, só que o fato é que daí você vai tirando também princípios, né, que regem as especialidades da Conscienciologia, entendeu? Essa é a manha. E isso foi o esquema para poder chegar aqui em 20 mil princípios. Gente, essa obra aqui, ó, eu falo para vocês, ela vai ser publicada daqui a algum tempo. Isso aqui, quem entender essa obra vai entender como é que rege, como é que a evolução é regida no cosmos. Repetir. Não existe obra escrita e publicada individualmente sem conotações biográficas do autor ou autora. Ou de uma maneira mais simples, mais direta, é isso que o professor Laurentino colocou. Que você não vai publicar um livro sem ter a sua energia ali, a sua autobiografia, né? Mesmo quando o pessoal quer, por exemplo, desconsiderar um Calepino, que eu já vi críticas nesse sentido. Isso aí não é ideia do César, é tudo ideia copiada. Eu quero ver as ideias do César. Veja bem, quando o César pega e disseca toda a obra da Conscienciologia e tira milhares de ideias, ele, de certa forma, está anuindo. E ele está dizendo que ele concorda com aquilo ali, e aquilo ali é o mais importante para ele. Então, aquilo ali é o que é de destaque para ele, e a ideia dele está ali. E eu só quero também aproveitar e dizer o seguinte, para quem diz que eu não tenho as ideias, eu tenho um livro de pensatas, tá? Que já está com mais de 3 mil pensatas. Essa obra, as pessoas vão conhecer de fato quem é o César. César. Mas isso vai vir no devido momento. A escolha do tema, o viés que a pessoa escolhe, né, para pesquisar, o interesse dela, o que ela interpreta, a interpretação, tudo isso fala. Isso, é isso mesmo. Do próprio autor. É isso mesmo. Agora, gente, posso seguir aqui? Tá tudo bem até aqui? Beleza? Então tá, então eu apresentei para vocês uma relação de 12 itens do Valdo, e eu fiz questão de botar nessa folha aí, eu sei que está bem meio extenso, né? Mas eu acabei colocando aí 50 exemplos de inexistências, de certa forma, diretas, tá? Que também estão presentes. Acabou tendo Valdo Vieira, ou muito Valdo Vieira, porque ele é quem mais escreveu. Mas eu quero dizer que na obra eu consegui achar algumas inexistências de alguns outros autores. É uma relação, mas você consegue achar um ou outro, entendeu? Eu só quero ler essa questão do contexto da pesquisa, já que a gente está num crescendo. Aglutinaciologia, a pescaria de sentenças na pilha das frases escritas, cada qual em folha separada e dispostas em ordem alfabética, leva consigo redatora, pesquisadora, as ideias ainda não agrupadas ou aglutinadas, inspirando neoverpons, invertentes ou vieses ainda inexplorados, nem concebidos, gerando o self-service de neoconstructos em turbilhão, ou seja, com um efeito halo intempestivo.
existem extremismos construtivos. Isso, na verdade, eu acho que está presente na introdução da obra. Eu conto um pouco dessa questão de como foi criada a obra e de que as ideias elas vão se concatenando entre si, vão ampliando e vão crescendo. Acho que a ideia é basicamente essa. Então, gente, eu não vou agora aqui ficar lendo os 50, que eu acho que vai ser meio sacal ficar lendo aqui. Podemos até ler depois, sobrando tempo, né? Mas vocês estão vendo ali, vou ler só as primeiras ali, só para o pessoal entender. Quando o professor Valdo coloca, por exemplo, a primeira ideia ali, da Enciclopédia da Conscienciologia, o verbete Evoluciologia, Pensenologia, ele fala: a consciência não existe para rastejar, mas para volitar, você pode criar uma inexistência. Né? Isso é bem simples, é só você adaptar. Você poderia deixar assim, nessa forma, mas eu procurei seguir um confort dentro da obra, que é começar tudo por não existe. Bem dentro da técnica da nega assertiva do conforme que eu apresentei. Então ficaria: não existe consim que exista para rastejar ou para volitar. Aí a segunda: a matéria no sentido de corpo sólido, compacto e impenetrável não existe. É do Projeciologia, página 248. Mesma coisa, não existe matéria no sentido de corpo sólido, compacto e impenetrável. E assim por diante. Eu não vou ficar aqui lendo as 50, só que é interessante, né, talvez registrar que quando você fala da inexistência, esse tema assim separado, em isolado, ele parece um negócio meio solto, né? E na hora que você começa a agrupar as ideias, ele começa a pegar a dar corpo, né? E você começa a ver, puxa, mas tem um monte de coisa que foi falada que tem inexistência. E eu dei aqui exemplo de 50, mas, gente, a obra tem mais. E você encontra, né, nas obras da Conscienciologia muitos outros exemplos, né? Isso é bem interessante, né? É interessante como a pesquisa é isso, né? Você pega aquele viés, aquele vertente, é como se fosse um veio, né? E aí você vai explorando e aquele veio vai abrindo, né? Mas, gente, dentro dessa linha, aqui eu vou avançar bastante, tá? Porque são, na verdade, essas frases, depois a gente pode voltar se sobrar tempo, né? Fórmulas mentais somáticas. Eu acho que isso aqui é bem interessante, tá certo? As fórmulas mentais somáticas, como a gente já comentou aqui, são fórmulas através das quais você pode criar inexistências, utilizando sua mental soma. E essas fórmulas, muitas vezes os raciocínios eles são híbridos, né? Então a primeira fórmula que a gente apresenta, eu peguei aqui algumas mais simples, né, para trazer para vocês. Então, conversão de definição em inexistência. Verbo ser no presente do indicativo pode indicar a presença de inexistência. Então, por exemplo, você pega uma frase: evoluir é superar trafares. Então você pode criar uma inexistência a partir disso. Não existe evolução sem superação de trafares. A essência da evolução é você fazer o autoenfrentamento das suas dificuldades para amadurecer, para crescer. Bom dia, Bárbara. Outro exemplo: todo autoesforço evolutivo ou cosmoético é sempre compensador. Isso é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 1204. Adaptando, a gente pode chegar à seguinte inexistência: não existe autoesforço evolutivo ou cosmoético que não seja sempre compensador. Mesmo quando você faz alguma coisa, que sei lá, se a gente ainda tem psicossoma, às vezes a gente tem um pouquinho de ego, a gente espera um reconhecimento, né? A gente fica meio frustrado porque não aconteceu aquele reconhecimento. Pode ter certeza, nenhum esforço evolutivo, nenhuma assistência que você faz, nada que seja cosmoético vai ser em vão. Tudo é sempre compensa. Pinga lá alguns centavos na sua conta corrente holocármica. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Com isso, eu não estou dizendo, gente, que toda definição ela vai ser sempre uma inexistência. Correto? Eu acho que isso está ficando bem claro, né? Estou dando uma dica para a pessoa, ajudar ela a reconhecer: opa, aqui pode ter uma inexistência. Porque a gente está apresentando técnicas. Aí eu criei 5.000. Né? Isso aqui lembra um pouco a prova da imagística, sabe? Porque a prova da imagística, vocês vão ver qual é a relação que a gente vai fazer com a prova da imagística. É porque assim, a prova da imagística, você pega um objeto lá para fazer a relação, né? As relações. As primeiras é uma beleza, né? Sai que é fácil. Ah, não, é sim, é fácil, é sábio, tá? Mas daqui a pouco, quando começa a chegar no meio da prova, que você começou já você já escreveu aqueles aspectos formais, as relações mais objetivas, mais diretas, chega uma hora que você começa a ter que queimar a mufa, né? Para poder chegar
na proposta da prova, acho que são 200 itens, né? Ou 100? 200, né? Vai ser agora, né? Dia 10? Já foi? Pô, desculpa, gente, estou desatualizado. Então, vocês veem, né? Inexistência um pouco é isso. Você vai furuncando, então a questão é essa. As primeiras é fácil, quero ver, chega ali depois de algumas milhares. Né? Mas vamos avançar aqui. Segunda fórmula, conversão de proposição universal em inexistência. Frases com uso de palavras absolutas, do tipo apenas, jamais, nada, nenhum, nenhuma, ninguém, nunca, qualquer, sem, sempre, só, somente, todo, toda, tudo, pode indicar, em tese, a presença de inexistência. Então, exemplo. Sem a condição da desperticidade, a autolucidez é ainda subhumana. Isso é do léxico de Ordo Pensatas. Então, você pode adaptar e fazer uma escrevendo. Não existe autolucidez que não seja ainda subhumana sem a condição da desperticidade. Vocês veem que é a mesma ideia, só que ela está grafada de maneira diferente. E aí você vê que ela pega um outro tipo de força, um outro tipo de viés, um outro tipo de clareza, um outro tipo de linha, entendeu? Fala aí, Cis. É isso que me chamou a atenção, César, essa sua ideia, né, da inexistência. A força que dá para a frase é uma força diferente, que é um posicionamento quase que absoluto, que gera um impacto diferenciado, né? Não há contextualização, é uma afirmação. É isso aí. E é isso que eu comentei no início aqui da apresentação. É que, como é um negócio absoluto, ele vai mexendo com a tua pensenidade. É como se fosse, eu dei essa analogia, como se fosse um formão, né, da sua pensenidade. Você vai pegar você não tem bem uma retilinearidade pensênica, você vai começar a retilinearizar ela, você começa a fixar os padrões de pensamento. E, para mim, as consciências mais evoluídas, elas trabalham com esse tipo de pensamento aqui. Para mim é bem claro isso, que é a objetividade, a assertividade, né? A qualquer hora nós vamos debater isso lá no Calepino, né? Tá para ser votado, a assertividade cosmoética. Né? Mas é bem interessante. Cícero, eu quero dizer, essa sua observação eu fico muito feliz, tá? Porque mostra que eu estou conseguindo passar o viés ou a linha de... Agora, eu vou dizer para vocês, gente, quem fica incomodado com o não existe, abre o olho. É legal, a pessoa tem que ver. Mas por que essa incomodação? Fala, Rosa. Inexistências, o percentual de existência é bem menor do que das inexistências? Não. O percentual de existências é bem maior do que as inexistências. A existência é muito maior que a inexistência. Uhum. A inexistência é uma coisa bem específica. Mas eu falo assim, aquela palpável real, não a suposta, né? Dentro de um absolutismo, existe um substrato de existência absoluta. O que eu posso falar é o seguinte, a inexistência pura, ela não é fácil de ser achada, não, hein? Uhum. Parece, quando você vê 5.000 numa obra, você parece assim que... agora que está ali, para chegar aquilo ali, eu sei o que foi. Então, quando você começa a fazer esse crivo, você vai afastando as inexistências até chegar ao substrato da existência pura, né? Absoluta. Eu estou entendendo o que você está falando, mas, na verdade, você vai afastando as existências para chegar nas inexistências. Uhum. É isso aí que você falou, mas esse detalhezinho como o seu caminho é partir pela inexistência, né? Exatamente. Fala, Valentina. Eu acredito que o que eu estou pensando agora deve estar numa direção boa. Quando você diz uma inexistência, é como está falando em retilinearidade, né? Isso. Você está fechando a porta dos desvios que não levam a lugar nenhum. Ideias erradas, ideias que, no fim, dão num beco sem saída. Então, quando você fala inexiste, então você diz, fica na reta. É isso aí. O foco. É isso aí. E isso ajuda na evolução, com certeza. Isso aí é a profilaxia da apagogia. Exato. Do desviacionismo. É isso aí.
César, Essa eu vou anotar. Pode falar. o que eu observo nesse... Não existe PROEX que não seja adaptável, né? Embora tenha ou não, né, a partícula de negação, ela é uma afirmação positiva, né? Isso, porque tem dois Positivo. não. Então, esse não no início dá aquele incômodo, É. mas você vai entender o processo é positivo, é como foi colocado, né? Retilíneo, é proexológico. Você está entrando numa coisa bem interessante, que são as curiosidades que você tem no estudo. Quando você pega dois nãos, de certa forma, ele fica... É como se você estivesse afirmando através de duas negativas, né? Você quer outra que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante? Por exemplo, a ordem dos fatores apresenta uma ordem lógica e que, se desrespeitadas, implicam na inverossimilhança da afirmação. Então, por exemplo, não existe recim sem reeducação. Você não faz uma reciclagem intraconsciencial para valer sem reeducação. Mas você não pode dizer que toda reeducação vai implicar numa reciclagem intraconsciencial. Às vezes ela é mais de forma, entendeu? Então essa é uma curiosidade. Outra curiosidade, falácia lógica. Por exemplo, o que vocês acham da seguinte inexistência? Não existem limites à atuação lúcida da consciência. O que vocês acham dessa inexistência? Não existem limites à atuação lúcida da consciência. Você quer dizer que, em tese, a consciência poderia tudo, dependendo do nível evolutivo dela. Só que na prática é o seguinte, a lucidez dela já é um limite à atuação dela. Então, na verdade, dá para afirmar um negócio desse? Vocês estão entendendo como esse é um tema que vai mexendo com as tuas minhocas, com a cabeça, com o cérebro? Em tese, eu não posso afirmar isso, porque o que acontece? A própria lucidez da consciência, ela é um limite à atuação dela. Então, não existe limites à atuação lúcida da consciência, a não ser a própria lucidez dela. Aí, se eu botar esse corolário, aí funciona, aí eu posso deixar. Entendeu? Eu estou aqui assistindo a essas... te ouvindo, e estou aqui elaborando, assim, processando algumas coisas. Então, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou sentindo, nem estou observando, estou sentindo esta técnica das inexistências, assim como outras técnicas que você está utilizando aí nas suas obras, como um alto desafio mental somático, que leva a um desencadear de outros desafios, que é a técnica do desafio. Então assim, é um efeito dominó, porque é a tal da cachaça, né? É isso mesmo. Então, porque eu comecei a pensar aqui em coisas assim que eu gosto, por exemplo. Eu gosto de estatísticas, de saber o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que faz. Então, assim, eu tenho gosto por isso. Isso aí é algo assim que eu sei disso. Então, isso é bom. Então, assim, o que você está expressando aqui, que eu estou sentindo, é isso aí. Procede, é mais ou menos isso, esse autodesafio, essa busca dessa retilinearidade, a condição de entender a si próprio, para poder trazer um resultado que seja, vamos dizer assim, benéfico para mim e para as pessoas as quais eu convivo e estou espriando esta condição de bem-estar. Janete, a gente pode falar muita coisa a respeito disso que você está falando, mas eu acho que você está pegando num ponto que dói, tá certo? O que acontece? Da mesma forma que você faz a tarefa energética pessoal, o ideal seria que todo mundo tivesse a sua tarefa mental somática pessoal, ou invente um outro nome, mas o fato é que a pessoa vai, todo dia, parar para organizar, num primeiro momento, essa é a minha sugestão, os seus achados, porque todo mundo tem muita coisa escrita, que às vezes fica lá anotado de curso de campo, de ideia,
de ver como que os amparadores passaram, fica tudo arquivado, e muitas vezes a pessoa não parou para sentar a bunda na cadeira e dissecar a obra da Conscienciologia. Mas o fato é o seguinte, se você começa, da mesma forma que você faz TENEPS, você tira que seja meia hora por dia, se você não conseguir tirar todo dia, que seja dia sim, dia não, estabeleça alguma rotina, você vai ver que a tendência daquilo ali é aquilo começar a ampliar. Que é isso que a gente falou da cachaça. Você começa a pegar gosto pela pesquisa. Você começa a formar um campo, criar o seu verponário, os amparadores. Então o negócio começa a pegar corpo. Hoje a gente trabalha, eu estou trabalhando com 137 arquivos simultâneos, 137 temas de pesquisa, na verdade, seria isso. Tem 22 mil páginas escritas, o último levantamento que eu fiz hoje deve ter um pouco mais. Mas o fato é que isso vai expandindo, né? A sugestão que eu dou é dentro dessa linha. Se você tem, por exemplo, você gosta de estatística, que é o que você falou, ok, tudo que leva à tua auto-organização vai te ajudar de alguma maneira perante a evoluciologia. Então você começa a trabalhar com aquilo ali, que daqui a pouco você vai ver que as vertentes começam a se abrir da pesquisa, essa é a experiência que eu tenho. E aquilo começa a descortinar e começa a ir para um outro ramo e daqui a pouco começa a ampliar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você começa com uma coisa que você não tem nem ideia onde é que vai dar. Esse trabalho que eu fiz, eu comecei fazendo o quê? Aceitando um desafio do Valdo num curso avançado para colecionar megapensenes. E o fato é que dos megapensenes eu vi que tinham frases muito boas que não podiam ficar em megapensenes, aí abri um arquivo de frases, daqui a pouco eu vi que as frases, você tinha frases que eram paradoxos, frases que eram definições, frases que eram citações, frases que eram relações, frases que eram N tipos, aí das frases eu vi que tinha ideias muito boas, comecei a colecionar e acabou redundando no Calepino, daqui a pouco eu vi que tinha ideias muito boas sobre determinados temas, aí comecei a abrir arquivos de proexes, de curso intermissivo, e aí o negócio vai indo, quando você vai vendo, vai ampliando e sai de baixo. E é muito importante, uma ideia que está vindo aqui, uma inspiração clara, dar uma olhada na síndrome de Amiel, que é inclusive um verbete na enciclopédia da Conscienciologia, que é aquela pessoa que na verdade desperdiça, ela tem uma série de talentos, ela escreve, faz um monte de coisa, mas você vai ver o saldo daquilo ali não aparece. Então isso é muito sério. Síndrome de Amiel, vale a pena para as pessoas estudarem isso, porque esse é um dos focos de você chegar a um incompletismo, né? Mas você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, é isso que eu queria expressar aqui. Então, beleza. Gente, mais alguém? Podemos voltar aqui? No Calepino a gente quase não usa, né, microfone, então a quem tem que se adaptar. Olha só, é o seguinte, você encontra diferença, eu acho que deve encontrar, sim, quando é você que digita ou quando você pede o outro para digitar. Ah, com certeza. Né? Com certeza. O ideal seria que nós pudéssemos digitar tudo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Eu que fiz tudo, tá? O Marcelo, ele entrou mais para me ajudar na parte de organização. E para você ver, por exemplo, pega esse arquivo aí das perguntas. Ele trabalhou quase um ano. Quando a gente for olhar o resultado final, e na verdade ele fez a classificação, acabou não ficando a contento numa avaliação mútua. Então, o que acontece? A gente desconsiderou sem dó, sem medo de ser feliz. Joga fora e retoma e vamos começar praticamente do zero, entendeu? O que eu posso dizer a questão mais braçal, para você, autor, uma pessoa pode lhe ajudar, um terceiro. Mas do ponto de vista mental somático, é você que tem o amparo, você que tem a inspiração, não tem muito como terceirizar, não. Mas é válido, tá? Alguém que faça a parte mais braçal. Com isso eu não estou desmerecendo, tá? Porque se esse braçal não tiver mental soma, não rola. E eu tenho um privilégio, tá? De poder ter uma Marcelo da Luz, que para mim é uma cabeça pensante de alto coturno, que ajuda nisso, entendeu? É porque é muito complexo. Você pega, por exemplo, esse arquivo que eu estou trabalhando hoje, tá? São essa classificação dessas 11 mil perguntas, dentro dos mega-atributos, que é aquele que está lá. Você pega, por exemplo, seriexologia. Perguntas relativas à seriexologia. Elas vão se enquadrar em quais dos 20 mega-atributos? É pena que não dá para ler todos, que está cortado ali embaixo. Mas assim, se vocês olharem, não tem seriexologia lá. É bem chato, é bem difícil chegar numa conclusão dessa. Você vai ver que o que mais se aproxima é o 10, ficha evolutiva pessoal. Tá? Olha lá. Que é a questão da holobiografologia. Parece fácil agora que está falando, mas para chegar nessa conclusão é bem complexo. Vou fazer outra, proexologia. Onde é que você vai colocar lá? Esse é bem chato.
porque abre várias vertentes. Até como a maneira da pergunta é feita, pode enquadrar num item ou outro. Eu estou enquadrando dentro do item 18, que é priorização da continuística. Você não chega ao completismo sem ter muita priorização e sem ter a continuidade. Mas, gente, então é isso que eu quero te dizer. Eu estou te dando um exemplo prático, que é o seguinte: esse tipo de classificação não adianta você tentar terceirizar, delegar. Por isso que eu vejo que nessa organização, até para você ter o discernimento, qual é o foco, né, da sua pesquisa, e você vai partir dali para complementar com todos os seus dados escritos, tem que ser você, né? Uhum. Porque senão o outro que está digitando não vai ter esse, digamos, esse pulo do gato, né? Então, eu estou falando isso porque eu vejo que você faz a mesma coisa que eu faço, o professor Valdo. A gente escreve primeiro no papel e depois que digita. A gente não digita logo. Então, por isso que eu falo nessa questão da organização. Porque quando a gente está saindo do papel e passando para o computador, muitas coisas são eliminadas para a gente chegar a essa organização que você coloca aí, né? Entendeu? É isso aí. Fala aí, chefe. Oi. Parabéns aí pela pesquisa. Nossa, deve ter queimado. Não entendi muito a mufa, né? Às vezes derrete, assim, eu passo a mão, está derretendo a mufa. Só de estar aqui eu já começou. E assim, e agora justamente foi uma das dúvidas aqui. Assim, quando você chegou nesse processo, assim, você encontrou contradições, assim, quando você está fazendo esse processo de pegar uma frase e encontrar uma inexistência nela, você encontrou alguma contradição? Porque, assim, aí eu acabei aqui fazendo uma pesquisa rápida aqui, daí eu vi da não contradição de Aristóteles ali, né, que diz que não se pode dizer de algo que é e não é no mesmo tempo e no mesmo sentido ao mesmo tempo. Então, se você chegou nesse processo também de você chegar num tema e você falou assim, isso é e não é ao mesmo tempo, foi contraditório. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer, assim, porque como é muito amplo, né, esse processo que você está fazendo, se você chegou nisso, né, e se você chegou, porque talvez ele possa ser uma falta de cognição, até como o professor lhe disse, também pode ser um desvio. Como que você chegou nesse processo de você falar, aqui eu estou desviando, aqui eu não tenho cognição, porque talvez um evoluciólogo ia pensar dessa forma, isso é contradição mesmo, isso sou eu que estou pensando? Não sei se você consegue me responder a partir disso. Eu acho que a todo momento você enxerga contradições. Desde um exemplo desse que eu dei, que não existe limite de atuação lúcida da consciência, que, de certa forma, a lucidez da consciência já é um próprio limite de atuação dela. Agora, por exemplo, eu falei de uma técnica que eu uso para dar uma flexibilizada, fugida pela tangente, porque a ideia é boa, mas você não pode absolutizar ela demais, porque você não tem a certeza daquilo ali, aquela certeza íntima. Então, eu vou dizer uma ideia aqui, dentro dessa linha, para te dar um exemplo. A gente ouviu muito de que você não tem assistente, ou quiser assistido, que não tenha relação com uma retrovida do assistente, ou alguma relação com o assistente. A gente já ouviu muito isso. Vocês concordam? De que nenhuma assistência que aparece para você é o acaso. Todo assistido que aparece tem alguma relação com você. Em tese. Isso. Aí qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte. Como é que você vai afirmar, por exemplo, isso em relação a uma consciência muito evoluída? Uma consciência livre, por exemplo, que já está num outro patamar, que já está assistindo gente. Será que todo assistido que a consciência livre faz assistência, de fato tem relação com uma retrovida dela, ou com uma... Entendeu? Então, aí o que você faz para fugir de um eventual erro lógico ou contradição? Aí você põe, não existe, a rigor, assistido que não se conecte com a retrovida do assistente. Entendeu? Então, isso eu estou te dando um exemplo prático. Numa pesquisa dessa, às vezes a ideia é boa, você fica com aquela dificuldade de ser absoluto, aí você dá um migué, entendeu? Você põe o a rigor. Então, na verdade, é uma inexistência, mas não é bem uma inexistência absoluta. Ela foi flexibilizada. Agora, vocês veem, por exemplo, eu pego uma frase dessa daqui, parece bobinho que eu vou falar para vocês, mas é dificílimo.
Qual é a classificação de uma frase dessa? Não existe a rigor assistido que não se conecte com a retrovida do assistente. Qual a especialidade da conscienciologia que tem mais relação? Seria a interassistenciologia? Ou seria a seriexologia? Ou seria outra que o freguês mandar? Entendeu? Então, assim, esse é o exemplo que eu estava dizendo para vocês. É difícil, gente. Se você terceiriza isso aqui para a pessoa classificar, não vai sair dentro de um critério seu. A pessoa faz uma hora uma outra, outra. Claro, o entendimento dela. E essa eu acho que é a dificuldade, essa é a maravilha, é a beleza de uma pesquisa que vai ampliando, né? Não sei se deu para... Vamos indo. Fala aí, Laurentino. Quando na inexistência você encontra um incômodo, é sinal de que a afirmação absoluta não procede. É isso mesmo. Ela tem que ter qualquer coisa, por exemplo, todo assistido tem relação com você, no nosso nível. Exatamente. Aí tudo bem. Aí você pode fazer o contrário lá, não existe tal, em nosso nível. Aí, serenões e consciência livre. Você está pegando num ponto onde dói. Eu não pensei que a gente fosse chegar nessa profundidade, nesse debate. Mas, Laurentino, é exatamente essa uma dificuldade, por exemplo, de uma pesquisa dessa. Quando a gente escreve na introdução, que essa introdução está bem fundamentada, tem algumas dezenas de páginas, eu falo exatamente isso. Isso é a nossa compreensão desse momento evolutivo para esse universo, de acordo com o que a gente entende. Quando você começa a tratar de coisas que estão acima de serenão, esquece, entendeu? Não dá para afirmar. Então, são coisas que você vai trabalhando. Mas, gente, eu quero só... Porque eu fui e voltei, eu só vou falar agora da terceira técnica, para a gente fechar as técnicas, senão vai ficando... ali a terceira técnica, essa já foi, a segunda, a terceira. Ah, tá. Outro tipo de fórmula mental somática é a questão de você converter relações em inexistências. Relação, gente, é um dos 137 arquivos que a gente trabalha. A obra está praticamente pronta, tem milhares de inexistências nesse estilo aí que vocês vão ver. O que é a conversão de relação em inexistência? Aproximações entre ideias em forma proporcional, crescente ou decrescente, podem ser, em alguns casos, convertidas em inexistência. Então, exemplos. Quanto maior a autodeterminação da consciência, maior a necessidade de autoponderação. Uma consciência que é muito determinada, tem muito foco, ela tem que ter muita ponderação. Porque se ela pega o rumo errado, meu amigo, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande, entendeu? Então, criando uma inexistência a partir disso, ficaria: não existe autodeterminação sem necessidade de autoponderação. Em última análise, tudo aquilo que você se autodetermina a fazer, pondere muito antes. Auto, né? Esse o auto incomoda, né? Auto pondere muito antes. Então, vocês viram a conversão de uma relação em inexistência. Então, é isso aí. Tem um arquivo com milhares de relações. Esse é outro livro que vai sair no devido momento. Outro exemplo. Quanto maior a autoparaperceptibilidade, maior a qualificação evolutiva e cosmoética da assistência prestada pela consciência assistente. Isso é do Léxico de Orto Pensatus, professor Valdo, página 212. Eu vou repetir. Quanto maior a autoparaperceptibilidade, maior a qualificação evolutiva e cosmoética da assistência prestada pela consciência assistente. É meio óbvio essa, né? Mas aí ficaria: não existe autoparaperceptibilidade que não qualifique de forma evolutiva e cosmoética a assistência prestada pela consciência assistente. Essa é uma dificuldade que eu vejo. E se eu fosse eu criar, botaria: não existe desenvolvimento da autoparaperceptibilidade. Mas, ok, a gente quis mais ou menos manter a forma que o professor Valdo apresentou, né? Mas aí a gente começa a entrar em coisas muito específicas, né, do contexto da pesquisa. Mas é isso, gente. Com isso, eu estou apresentando 3 fórmulas, mas existem muitas outras, tá? Isso aqui é só para a gente começar a brincadeira de queimar a mufa em conjunto. Se a gente está atingindo esse objetivo, é já um bom início. Tem bastante informação para passar, mas vamos ver o que o pessoal quer falar. Fala aí, Viviane. Na realidade, eu queria falar mais especificamente do contexto do momento. Contexto momento. Aqui,
o exercício de fazer esse debate aqui e o exercício feito lá no Calepino, né? Certo. Então, assim, eu observei o nível de conexões, de discussões que a gente teve aqui. Eu não participei desse debate especificamente do Calepino, mas eu acho interessante fazer esse cotejo desses dois ambientes, porque eu acho que são conexões que a gente estabelece de modos diferentes, necessários para o nosso grupo, e eu só para reforçar essa lógica, né, de repente trazer um pouco mais alguns debates que de repente foram feitos lá, que também são interessantes trazerem. Com certeza, Vivian. Assim, não há dúvida, aqui você tem o Holopensene já firmado, já tem um processo de autodefesa, né? Eu acho que o ambiente já facilita as pessoas, né, pensarem mais, refletirem. A desvantagem aqui que eu vejo, talvez, que no Calepino a gente consegue criar um clima mais intimista, um clima mais assim, conversa ao pé do ouvido. Aqui é um negócio mais formal, né? A pessoa senta, tá? Mas eu acho que assim, tem prós e contras, mas não há dúvida. E até a gente que está dando aula aqui, a gente sente o processo de energia, né? A diferença. Aquilo lá é uma antessala de uma recepção de uma IC. Durante a semana entra tudo quanto é nego ali, sabe? Entendeu? Aí no sábado a gente vai e monta um campo ali, arrancando com facão ali o que ficou da semana. Então, faz parte da vida. É isso mesmo. O que eu quero dizer é justamente como se você estivesse dando palestras, né? Com grupos diferentes, cada dia um grupo, né? Então, é só reforçar isso aqui como a necessidade de um ambiente que eu acho que cria outras conexões que ali, porventura, a gente não desenvolveu. Então, acho que vale a pena trazer para cá. Mas acho que todo debate é isso, né, Vivian? Aqui são pessoas diferentes, com interesses diferentes, com perguntas diferentes. Então, caminha para outro rumo, né? Agora, gente, eu gostaria de dar algumas indicações para quem está gostando do tema inexistência. Não existe dois debates iguais. Isso. Não existem dois debates iguais. Essa é uma inexistência que a Fernanda acabou de criar, viu? Tá vendo? Já pegou a manha. Tem que tomar cuidado com ela. Que é outra, por exemplo, dentro da linha que você falou, né, das contradições que vão aparecendo, não existe obra perfeita. Eu já desisti disso. Principalmente quando você começa a mexer com mais volume de material. Toda hora você olha, você vê, putz, ficou isso aqui, aí vai lá e corrige. É um trabalho sem fim. Você pega, por exemplo, nesse material que foi entregue para vocês, eu consultei um especialista em filosofia para perguntar para ele como é que funciona quando você tem uma ideia, você tem uma segunda ideia e você conclui a partir daquela ideia, ou daquelas duas ideias, ou daquele conjunto de ideias. A pessoa foi enfática e me falou, não, isso é silogismo. E aí eu dei uma olhada no dicionário AIS, tive um pouco de dificuldade de entender, mas ok, achei que enquadrava, dei uma olhada assim por cima, e para mim, ok, é um silogismo. E botei isso na obra, silogismo. Agora, ontem, o Marcelo veio com uma contribuição muito válida, colocando que dentro da filosofia, o silogismo é um tipo muito específico de construção, que tem que obedecer a 8 regras específicas, e que uma das regras não seria obedecida, que seria a 4ª regra lógica dos silogismos, onde de duas premissas negativas nada se pode concluir. Então, ele queria, inclusive, que eu rasgasse, que eu tirasse fora essa folha e tudo mais. Eu falei, fica tranquilo, eu vou dizer para o pessoal lá que está sob júdice, que nós estamos começando a estudar isso aqui, entendeu? Porque, assim, é complexo, tá? Então, assim vai. Eu não sou da área, tá? Nessa vida eu não sou da área tanto, assim, de conhecer, e acho que tem um pouco na filosofia, tem um pouco de masturbação mental demais, excessiva. Mas o fato é que, talvez então a gente não tenha que chamar de silogismo, tem que chamar de conclusão lógica. Só para vocês entenderem, gente, o que eu estou falando é aquilo ali, que está na parte final da apresentação. Esquece silogismo, tá? Partam do princípio que é a conclusão lógica. Então, por exemplo, simples. Não existe guerra sem loucura. Vocês concordam com essa premissa? Toda guerra tem loucura? Tá. Segunda premissa. Não existe loucura sem baratrosfera. Concordam com essa ideia? Então tá. Podemos concluir, portanto, não existe guerra sem baratrosfera? É uma conclusão meio lógica. Não é?
Mas dá para chamar isso de silogismo ou não dá? Dá, porque Aí, ó. Ó, vocês são testemunhos, está gravado, hein? Eu vou te dizer, cara, o pessoal entre si não... Fala aí, ó. Me dá um argumento para eu poder convencer o Marcelo. Marcelo tá... Vamos lá. Você disse não existe guerra sem loucura. Essa é a principal, Isso. a maior. A menor, você disse não existe loucura sem baratosfera. Isso. Você pegou a loucura, que é a segunda parte aí, que é como é que se diz? O predicado, e você falou algo sobre ele. Certo? Certo. E aí você conclui que você volta de novo lá. A guerra, não existe guerra sem baratosfera. Se não existe guerra sem loucura, e não existe loucura sem baratosfera, então na guerra está. Eu entendo que o raciocínio é válido. Talvez a dúvida minha técnica seja a seguinte: isso pode ser classificado como de fato silogismo? Eu posso aplicar essa expressão técnica para dizer que isso é um silogismo? Essa é a dúvida, entendeu? Eu sei. Por causa da questão de não existe, não existe. Agora nós colocamos isso aqui no afirmativo. Toda guerra tem loucura. Isso. Mas, ó, é isso que o Marcelo fala. Que toda loucura tem baratosfera. Isso. Portanto, toda guerra tem baratosfera. É justamente uma negativa do afirmativo. Eu entendo. Quando corresponde, aí tudo bem. Eu entendo o que você está falando, Laurentino, mas é isso que ele sugere, que a primeira frase deveria ser transformada para afirmativa. Exato. Para poder a conclusão ser válida. válida. Para garantir. Entendeu? Porque senão pode, em algum caso, se não tiver bem bolado, aí sai uma conclusão falsa, né? No caso aqui não é. Isso. A questão é muito técnica, Cícero. A questão que eu estou dando aqui, para não polemizar demais, é só o seguinte: não existe obra perfeita. Até ontem eu estava crente que isso era silogismo, e agora está sob júdice de saber se tecnicamente está adequado, para não vir alguém da filosofia que conheça muito profundamente e venha com um argumento tipo desse, que não respeita a quarta ordem lógica de criação dos silogismos, onde duas afirmativas negativas, de duas premissas negativas, nada se pode concluir. Mas, ó, eu não vou caminhar muito por isso, que a gente começa a ficar muito específico. Eu só vou dar um exemplo para vocês de como a inexistência ela vai mexendo e você vai agregando ideias. Então, eu vou pegar agora um exemplo aqui do composto. Olha só. Isso aí já é mais sofisticado. Não existe autoridade moral sem exemplarismo cosmoético. Dá para afirmar isso? Você não vai ter autoridade moral sem ter o exemplarismo cosmoético, ok? Não existe exemplarismo cosmoético sem reciclagem intraconsciencial. Essa é a minha avaliação. A pessoa não consegue, de fato, ser um exemplo cosmoético para valer se ela não trabalhar intimamente dentro dela. Não existe reciclagem intraconsciencial, recim, sem autoenfrentamento. Meio óbvio. Não existe autoenfrentamento sem autodiagnóstico. Isso nós estamos lá na área da CIS, da consciência terapia, correto? Sem isso aqui não vai, não avança, entendeu? Se você não fizer o diagnóstico, você não sabe o que você vai enfrentar. E não existe autodiagnóstico sem autocrítica. Se a pessoa não tiver uma boa dose de autocrítica, ela não consegue se autodiagnosticar. Então, qual é a conclusão? Não existe autoridade moral sem autocrítica. Parece uma coisa distante, mas vocês viram que foi aproximado com todos esses raciocínios que faz concluir. Que isso é aquele exemplo que eu citava do professor Valdo. Você sai do A, chega no Z, aí você não entende como é que ele saía do A e chegava no Z, mas era esse tipo de coisa. Né? Pensei, taxopsiquismo aliado a essa visão de conjunto a causa-visão, vai juntando tudo. É isso aí. Aí você começa a juntar água e óleo, né? E consegue juntar mesmo. Fala aí. Eu tinha uma relação com o não e bem diferente da inexistência. E algumas frases do Valdo, eu até, quando eu escrevia, eu fazia aquele aspecto da psicologia positivista. Não esquecer de guardar a chave. Então, eu substituía lembrar de guardar a chave em tal lugar. E aí eu observei que essa relação é bem pequena quando a gente trata desse não tão forte
e da inexistência. Então, eu queria saber se essa mudança da psicologia estaria no silogismo, por exemplo, Não, essa substituição, porque você relacionou a parte do Marcelo as duas negativas. Isso. Então, eu estou vendo a psicologia colocando essa troca do não pelo positivo. Mas essa inexistência aí é muito mais lógica e mental somática que essa substituição. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que pegar. A gente não deve ficar preso a uma classificação da filosofia, de um silogismo, e sim a ideia em si, a essência, que é fazer você pensar. O objetivo, gente, de uma abertura dessa daqui é fazer a pessoa pensar. Se está todo mundo aqui começando a derreter a mufa e refletindo, está atingindo o objetivo. Eu acho que o caminho é esse aí. Foge um pouco dessa questão da psicologia tradicional. Mas fala, Fê. Tem bastante relação com essa lógica que a gente vê da retirada dos nãos, né? Na educação das crianças, né? Não diga não para o filho, diga... E eu acho que a síntese, que aí o César vai trazer a visão dele, mas na minha tem horas para o não. Né? Se a gente tira o não de tudo, que eu acho que esse é o princípio da reflexão da inexistência aqui. Se a gente tira o não de tudo, a gente fica sem nada. Então, qual é a hora adequada, ortopensênica, cosmoética para o não? E, inclusive, num estudo dele. César, eu me lembro, desculpa, queria falar sobre isso. Não, já fechou, depois eu posso falar. Porque eu penso de inexistência, e eu falei também no Calepino quanto a isso. O verbete, o ônus do não. O ônus do não. Isso, tem... respecto do que ela fala, a importância, porque é a repercussão da consciência, a repercussão da inexistência como uma questão própria que faz a pessoa ir revendo coisas, entende? A importância que tem isso. E principalmente para você cumprir a tua ProEx, ou não se faz interessante e importante, porque o assédio, ele vem com todo. E se você não diz não, você não consegue bancar, você não consegue se posicionar e você fica engolido, porque ali vem de todo quanto que é lado, tudo quanto que é consciex, para pedir coisas, para tirar você do foco. Então, o não e o posicionamento teu é isso que vai te levar a você cumprir a tua ProEx. Porque senão você não consegue ir para frente, você fica numa bola de neve que você fica girando. Então, ali eu vejo o quanto que o não é importante e é interessante até para dizer para a pessoa que você mais ama. Não, eu vou fazer isso porque eu estou determinada a mudar e vou fazer isso e é esse meu momento. Porque senão, o assédio é tão grande que te faz crer que você tem que ficar lá. Então, o não é a palavra mais importante que eu conheci na Conscienciologia. O significado do não. Gente, assim, ó... César, isso é um exercício positivo do não. Porque é muito difícil, às vezes, a gente abrir a boca e falar um não, né? Então, é um exercício positivo, né? Para você aprender a dizer não. Eu acho que isso que a Maria Cristina trouxe, que é um verbete da enciclopédia, o ônus do não, é muito sério. E eu até gosto de trabalhar com a ideia do bônus do não. Porque o ônus, existe um ônus do não, que é você, claro, firmar sua posição, comprar a briga energética que às vezes você tem que comprar. Mas existe o bônus do não, né? Que é você exatamente agir de acordo com aquilo que você acha que tem que ser feito. Isso é muito sério. Tem um fenômeno interessante no estudo das inexistências, trazendo aqui para o nosso estudo, que é o seguinte: existem algumas inexistências que trabalham com a questão da mitoclastia, da antimitologia. Você pega, por exemplo, não existe sangue azul. Do ponto de vista da monarquia, entendeu? Que o pessoal achava, quando pegava pouco sol lá, aparecia lá as veinhas, então o sangue que a pessoa tem é azul. Então não existe sangue azul. O cara que é monarca é igual a você. Não tem essa frescura de achar que o cara é melhor ou pior porque nasceu numa família X ou Y, entendeu? Então são ideias que vão trabalhando, que vão mexendo. Mas ele quer falar há muito tempo, desculpa aí. César, só recuperando ali a informação que ele trouxe, não sei se é psicologia ou se era neurociência, do ponto de vista do cérebro mesmo, eu sei, estou entendendo o que tu está trazendo aqui,
que o cérebro não entenderia a negativa. O não, ele transforma. Ele, por exemplo, lá, não existe autoridade moral sem autocrítica. Do ponto de vista cerebral, ele entenderia, existe autoridade moral sem autocrítica. Queria saber se isso do ponto de vista, eu li alguns artigos que trazia até a neurolinguística trabalharia com isso. Só queria entender se tem, se tu chegou a aprofundar alguma coisa. Eu sei que tem o impacto do não, que é o objetivo da não existência, isso eu estou entendendo perfeitamente, mas se teria alguma relação, se parou para pensar a respeito disso, fez alguma correlação? Que aí eu teria que passar para os especialistas da área da psicologia cognitiva, quem entende disso, quem manja disso. O que eu posso te dizer é, o fato de tu trabalhar com muita inexistência, isso mexe com a tua pensanidade. Às vezes o pessoal acha que eu sou meio objetivo, ou meio agressivo, ou assertivo, seja o nome que queira dar, eu vejo que um pouco é disso aí. Depois que você começa a estudar muito e ter muito claro determinadas ideias, você quer parar de perder tempo com enrolação, com coisa que não vai para frente, entendeu? Você quer fixar um negócio. Não, ok, é isso, então é isso, vamos embora, vamos fazer, entendeu? Então a gente poderia concluir que essa técnica de usar de tirar o não e transformar em frases positivas, vamos dizer assim, seria até certo ponto uma dorapílula. Eu entendo que isso está fora da nega assertiva, que é a técnica de desassédio mental somático proposta pelo professor Valdo no Homo Sapiens Urbanizados, que eu apresentei para vocês. Porque o que é nega assertiva? É muito claro. É emprego de pressões compostas onde o primeiro elemento é o não. Se tu tira o não do início, tu está quebrando a força um pouco do negócio, na minha avaliação, dentro da pesquisa que a gente está fazendo. É isso. Mas eu entendo isso que está sendo falado, porque dentro da psicologia o povo, nossa, tem uma série de viés, tem a questão de não dar o não excessivo para o filho, porque vai podar. Eu acho que tudo, onde há excesso, há problema. Então tudo também tem que ser ponderado. Mas é a maturidade, eu acho. Eu acho que são duas coisas diferentes, para públicos diferentes e para maturidades diferentes. Isso aqui exige muita, vamos dizer, sinapses já feitas no cérebro, onde você sabe o que é um não, o que você é um sim. Essa questão da filosofia, da lógica, da dialética é diferente de uma criança que está maturando o cérebro, e que você tem que fazer ela entender algo e você corta o caminho fazendo uma afirmativa. Entendeu? Então, assim, eu acho que são duas coisas para a gente avaliar de forma diferente. Eu acho que se não existe, para nós, no nosso nível aqui, ele quebra as nossas crenças. O não existe vai quebrar crenças. E aí tu vai criar sinapse nova, eliminando, né, um não existe. Eu acho que, para mim, é esse entendimento que eu estou sentindo. Eu concordo com você, eu acho que é muito sério, trabalha diretamente com a descrenciologia, e entendo também o que ela falou, de que há públicos. Mesmo dentro da conscienciologia, se você pega uma inexistência, ou qualquer ideia da conscienciologia, que você começa a levar muito de forma draconiana, daqui a pouco deixou de ser ciência e passou a ser uma religião, porque aquilo virou um dogma, entendeu? Mesmo, gente, todas essas ideias que estão aqui, é tudo sob júdice. Nós somos consciências em evolução. A gente devia carregar isso na nossa camisa, assim escrito. Não tem aquele under construction, né? Sob construção, então tem que botar assim, under evolution, entendeu? Esse é o nosso entendimento hoje. Daqui a pouco pode mudar tudo. Eu só espero não chegar aqui e dizer, gente, inexistência não está com nada, mas isso não vai acontecer, não. Vamos avançar aqui? Pode ser? Eu tinha algumas outras curiosidades para passar para vocês aqui. Eu estava dizendo para vocês temas que eu acho que vale a pena o pessoal estudar, que tiver interesse para aprofundar inexistência. Dá uma olhada no verbete realidade oximorônica. Ok? Realidade oximorônica, gente, só para eu ler para vocês aqui. Isso está na introdução. Esse é um verbete da enciclopédia, tá? É oximorologia, professor Valdo. A realidade oximorônica é aquela determinada por meio de palavras ou expressões de sentidos opostos, parecendo excluir-se mutuamente. Contudo, no contexto, reforça a expressão conformática e o enfoque técnico conteudística dos fatos ou parafatos. Então, a gente vai observar que esse tipo de inexistência vai aparecer quando tiver alguma coisa com.
Deixa eu ver se eu acho aqui alguma para mostrar para vocês. Ó, vou dar um exemplo aqui. Não existe, a gente acha que a inexistência pode ser não existe tal coisa sem tal coisa, mas às vezes pode ser com tal coisa. Então, exemplo, não existe patopensenização com priorização evolutiva desenvolvida. Eu não sei se essa aqui ele ficou até na forma final, pode ser que esteja meio mal escrito, que eu peguei isso aqui como exemplo, ali na parte final. Mas é assim, ó, o que eu quero dizer é que você não, se você não tem, se você tem patopensenidade, é porque você não está priorizando evolutivamente, de forma adequada. Você ainda está perdendo tempo de pensar bobagem. A ideia é mais ou menos essa. Então, você não existe patopensenidade com priorização evolutiva. Acho que deve ter ficado patopensenidade, com priorização evolutiva desenvolvida. Então, veja, isso é um exemplo de ideias que parecem excludentes, mas uma não consegue sobreviver sem a outra. Isso é um exemplo de realidade oximorônica. Está dando para entender a ideia? Isso é outro tema que tem muito a ver com realidade oximorônica, e esse já é mais estudado dentro da conscienciologia, é a questão da antipodia, né? Que são duas ideias que, aparentemente, elas, a rigor, parecem que elas não coexistem, mas elas coexistem, né? Tem algo a ver. Vocês querem fazer um exercício, gente? Eu fiz esse exercício ali no Calepino. Vocês querem fazer um exercício de criação de inexistências a partir do holossoma, da projeciologia? Isso é uma brincadeira, mas só para vocês verem como é que é interessante. Deixa eu pegar aqui. É tudo dentro da projeciologia, tá? Então vamos lá. Eu posso dizer que não existe projeção da consciência sem descoincidência de um ou mais dos veículos de manifestação? Não deixa de ser até uma lei da projeciologia. Você não consegue fazer projeção da consciência sem descoincidir um ou mais veículos em maior ou menor percentual. Está na definição praticamente. Está na definição. Ok? Tá. Agora vamos começar a trabalhar com os corpos. Corpo energético. Eu posso dizer que não existe projeção bioenergética sem soltura energossomática em algum percentual? Mesma coisa. Mas é já mais específico. Nós estamos falando de uma inexistência em relação ao energossoma. Agora, por exemplo, vamos avançar para o psicossoma. Eu posso dizer que não existe projeção de psicossoma sem soltura bioenergossomática em algum percentual? Porque quando você se projeta de psicossoma, o seu energossoma fica parte no corpo físico, parte no psicossoma. A não ser que seja a projeção final. Eu estou falando aqui, é isso aí, ó. Esse é o exercício, é isso aí que o Paulo está fazendo. Você fica, opa, tem essa exceção. Então, como é que você vai escrever isso para calçar isso? Mas vocês estão entendendo uma linha de trabalho aqui. Mas é isso aí, ô Paulo, aí gostei, é isso aí, temos que caminhar por aí. Enquanto consciência. 3. Projeciologia. Agora, eu posso dizer que não existe projeção de psicossoma sem soltura psicossomática? É meio óbvio, é meio concluído usando as demais. Não existe projeção de psicossoma isolado sem o mental soma? Vai que o mental soma fica no cérebro. Não tem como. Não tem como. Onde é que está o mental soma? Pelo nosso estudo de projeciologia, quem está careca, os professores de estudar, a base é o paracérebro, né? Do mental soma. Vocês estão vendo como é que você vai fazendo, você vai desdobrando? Tem a projeção do mental soma. Tem. Com cordão de ouro. Certo? Tá, mas olha só, eu estou falando que não existe... Isso. Tem. Bem ingênuo aqui. Você tem a projeção do mental soma com cordão de ouro. Claro que o cordão de ouro está preso ao paracérebro do psicossoma. Mas o mental soma pode ficar preso no cérebro e o paracérebro vai junto. É uma hipótese. Mas o raciocínio é o seguinte: não existe projeção de psicossoma isolado. A pergunta é o seguinte: o seu psicossoma se projetou isoladamente. O mental soma está onde?
Ele não tem que ir, não tem que ir o mental soma junto? Existe possibilidade de ter projeção de psicossoma e o mental soma ficar no corpo? Não tem. Entendeu? Então, esse é mais um... Vou avançar. Não existe projeção de mental soma sem soltura bioenergossomática por hipótese em algum percentual. Porque a gente parte do princípio que o cordão de ouro é algum tipo de projeção energética, ainda que indireta. Não existe projeção de mental soma sem soltura mental somática. Não existe projeção de mental soma isolado sem a consciência. Consciência tem que ir com mental soma. Eu tô fazendo aqui, brincando com vocês, só para mostrar um exemplo de dissecação, entendeu? De inexistências. Como é que você pega uma ideia e você põe a mufa para pensar e você começa a criar, começa a fazer, e aí, como é que faz? Agora, é legal esse exercício, esse daí que você está fazendo, o que está vindo para mim? Isso é um exercício para a gente testar o paradigma também. Porque tudo isso que a gente está falando dentro desse paradigma do holossoma que a gente estudou a partir do Valdo. Eu não tenho experiência de mental soma, não sei como funciona na prática para afirmar, né? Mas isso são respostas dentro desse paradigma que talvez a maioria não tenha essa experiência, né? E outra coisa, Paulo, para você chegar nisso aqui, por exemplo, você tem que ter um conhecimento prévio, profundo, de projeciologia. Você tem que ter estudado muito para poder ter claro essas definições. Então, é tudo isso, entendeu? Quando você vai se dedicar... Né? Tá tudo bem até aqui, gente? Quer falar, chefe? Fala aí. Oi. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. É o seguinte, na minha concepção, o não, quer dizer, o inverso é o sim. Então, eu anotei aqui, mas assim, eu não esperava que desse errado. Então, esteja preparado para os nãos da vida. Toda pessoa quer ganhar. O importante é aprender com os erros ou os não da vida. É para reflexão. Eu quero dizer que... O seu nome qual é mesmo? Elvio. Elfio. Elvio. 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 Eu quero dizer que o Elvio, ele sai de vez em quando com umas pensatas. E eu já falei para ele, Elvio, você é um cara das pessoas que eu conheço que mais consegue produzir pensata em alto nível. Eu já falei para ele. Chefe, começa a escrever isso tudo e faz um livro de pensata sua, porque é alto nível. Ele consegue pegar um monte de ideia, concatenar, e eu vou dizer, tira o meu chapéu. Quero fazer esse registro aqui. Beleza? Não, só para finalizar aqui, a ideia que veio, porque geralmente, né, quando as pessoas não conseguem as coisas, a pessoa fica triste. Mas naquele momento foi a melhor coisa que acontecesse na vida da pessoa, né? Quer dizer, então a gente tem que ter essa reflexão de não querer ganhar sempre, né? Uhum. Quer dizer, então, porque às vezes aquele momento que você perdeu foi o maior aprendizado que você vai ter na frente. É nesse sentido. Obrigado. É isso mesmo, obrigado também. E aí, gente, para onde vocês querem caminhar? Querem ficar... Vamos pegar mais exemplos de inexistências? Vamos voltar para as do Valdo? Eu pego aqui a introdução e começo a falar mais. Para onde que nós queremos caminhar? Não sei se a mufa está derretida aí, como é que está indo até então. Não é? Eu estou dando uma checada aqui para ver se tem alguma ideia muito... Tem alguma que te surpreendeu, volta e meia tem, né? Volta e meia tem. Eu só queria dizer assim, gente, dentro do que eu poderia falar, por exemplo, classificação. Classificação das inexistências. Você tem conceitos puros, que é quando independe de uma segunda ideia. Em geral, ela é assentada em cima de conceitos falsos que alimentamos. Então, por exemplo, não existe solidão. A rigor não existe. Aí você pode fazer uma série de considerações, mas é uma ideia que te faz pensar. Não existe perfeição absoluta. Relações simples. A apresenta relação direta com B. Eu vou pegar uma mais intrafísica.
Não existe um rosto harmônico sem um nariz bonito. Como é? Eu fiz essa só para mexer, né? Brincadeira, né, Felipe? Podemos brincar um pouco, né? Relação avançada. A apresenta relação indireta com B, requerendo percentual de dilação mais elevado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não existe Reurbex sem recim. Eu acho que esse é um jumping. Você trabalhar com o conceito da Reurbex e trabalhar com o conceito de reciclagem intraconsciencial. Para alguém estar fazendo o Reurbex lá, a pessoa tem que ter feito muita reciclagem intraconsciencial. A gente não vai conseguir encarar a pré-intermissiologia, que tanto se fala, se a gente não fizer muita recim. Outra coisa, não existe princípio da descrença sem autopesquisa. A pessoa não consegue aplicar, ou não existe aplicação do princípio da descrença sem autopesquisa. Relação complementar. Mesma ideia abordada sob prismas diferentes que se complementam. Aproveitando aquela primeira que a gente falou, a gente pode fazer o seguinte: não existem limites à atuação da maturidade consciencial. Isso a gente pode falar. Que é diferente de dizer que não existem limites à atuação lúcida da consciência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, eu nunca pensei que a gente ia poder aprofundar tanto, mas estou achando bacana. Que eu estou compartilhando as dificuldades que a gente tem numa pesquisa. Né? Ninguém pode dizer que não está sendo falado bem de inexistência. Né? Então, existem consciências que aprofundam no tertuliário, né? É isso aí. É isso aí. 5. Chamamento. Realidade que chama a presença de outra. Vocês querem uma que eu lembrei agora, dessa relação complementar? Não existe limite à ignorância humana. Essa é boa também. Não existe fundo do poço, é isso? Chamamento. Realidade que chama a presença de outra. Não existe patopensenidade sem necessidade de reciclagem intraconsciencial. Isso é uma boa. Né? Toda patopensenidade que você tem exige uma recim. Não existe doença sem necessidade de autorreflexão. Essa é da sua área, né, Alcis? Gente, agora imagina pegar aí 5 mil inexistências dela e você ficar lendo. É uma coisa que vai te César, volta, mexendo, né? Aqui, fala aí, volta ali na... você colocou, não existe perfeição absoluta. Mas existe perfeição? É isso? Como é que é? Você colocou, não existe perfeição absoluta. Existe algum nível de perfeição? Seria isso? Porque, o que eu quero dizer é o seguinte... Por que colocou o absoluto? A evolução é infinita. Sim. Entendeu? Então, é dentro desse ponto de vista, de que a perfeição, não existe perfeição absoluta. Porque se existisse algo perfeito, estaria contrário à evolução. A evolução exige que você sempre crie, que você Mas sempre não é meio avance. redundante perfeição e absoluta? É essa a questão, que perfeição já não seria um termo jamais... você está falando tirar o absoluto, deixar a samba, não existe perfeição. Não, só estou questionando isso. Essa ideia de que perfeição em si, ela pressupõe que não existe. Por exemplo, aí perfeição absoluta. Eu acho a minha dupla perfeita. Ela não é absoluta, porque ela é uma consciência e evolução, mas eu acho ela perfeita. Tá bom a declaração. Depende do ponto de vista, né? Era deixa. Não questione. A gente tinha combinado para ele dar essa deixa para ele aí. Gente, vou dizer para vocês, isso aqui eu acho que assim, o objetivo da inexistência é exatamente esse, é você mexer com a sua pensanidade. Eu tenho certeza que você vai pegar um livro desse quando for publicado, vai ter uma outra inexistência que você vai olhar e vai dizer, puta, eu não concordo. Que bom que você não concorda, e observa lá, escreve e manda pra gente, e aí ótimo, mostra que tá valendo a pena, a pessoa está pensando, está refletindo. Eu acho que é isso.
Mas tem coisas que são bem interessantes, porque tem ideias que vão sendo quebradas, né, dentro daquilo que ele falou, da descrenciologia. César, poderia comentar da obra acabada, a inexistência da obra, né? Não existe a obra acabada. Falar sobre essa inexistência? Uhum. Não existe obra acabada do ponto de vista de que você está sempre pesquisando, né? E as pessoas vão contribuindo, às vezes você escreveu de uma maneira que não está 100% clara, as ideias chegam a todo momento, né? Eu dei esse exemplo aí do silogismo. Há controvérsias. Será que é interessante deixar silogismo? Será que não é interessante eu só botar conclusão lógica e sair dessa discussão filosófica? Eu acho que é uma maneira de saída. No tratado, se não me engano, do Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. É isso que você queria que falasse? Ou que inexiste talvez, obra acabada. Talvez o momento de ver o ponto da obra ser publicada. Como que você sabe que a obra está no ponto de ser publicada? Isso, a maturidade. Eu acho que assim, eu não tenho autoridade moral, porque eu sou autor de, até agora, uns 9 livros, e não sou livro de obra nenhuma. Eu não sou autor de livro de obra nenhuma, porque não tem nenhuma publicada até agora. Mas o que eu posso te dizer é, a hora que você desmama, é a hora que você olha para a obra e diz o seguinte, olha, entre mortos e feridos, para esse momento evolutivo, eu acho que está sendo assistencial muito, eu dei o meu melhor até aqui, e pronto, aí você desmama ela. Deu, agora é hora de passar para outro arquivo. Esse é mais ou menos o mesmo critério, entendeu? E confia no maxi-mecanismo, que as pessoas vão vir, vão observar, e você tem que estar aberto também, predisposto para mudar o que for necessário, entendeu? Eu acho que é isso aí, não tem muita fuga para isso não. Certo. Eu pensei agora, não sei se encaixa nisso que você está falando, é o seguinte, o medo é muitas vezes o gargalo da autoevolução. Entendeu? Por quê? Estou falando, gente? Eu estou falando, o Elf, ele é... Olha só. Não, porque, por exemplo, eu quando cheguei aqui, vamos botar aqui como cobaia, né? Eu tinha muito medo das coisas, falar alguma coisa assim, falei, só tem pessoas de alto nível. Mas aí, o ridículo, né? O medo de eu deixar de ser ridículo, eu vou provocar em mim a ridículo-terapia, ou seja, não vou me afetar. O importante é a finalidade de ajudar. Então, porque às vezes a pessoa se retém com medo de passar o ridículo, mas a partir do momento em que ela não é mais afetada por aquilo, por quê? Porque a minha ideia é justamente colaborar, como você tira o chapéu para você, né? Está sempre se querendo ajudar, no próprio Calepino. Quem não conhece o Calepino, você não sabe o que vocês estão perdendo, fazendo propaganda para um homem que realmente, né? Jabá. Não, eu sempre brinco que é hora do jabá. Eu acho importante, por quê? Porque lá, assim como aqui, a gente tem o direito, né, de se expor, e você às vezes falam coisas que, como se estivesse entre amigos, né? Que eu acho que a finalidade é essa, né? Um mostrar mais que é o outro, porque dentro da parte assim intelectual que eu estou percebendo, se estiver errado, me corrija, por favor. É esse sentido de saber, poxa, aquela frase simples que falou me ajudou a mudar a rota da minha vida para um caminho melhor, né? Isso aí. Bom, que bom que você está percebendo dessa forma. Eu acho que o objetivo nosso nós somos mais ou menos do mesmo nível evolutivo, então a ideia é fazer algo bem horizontal. Que bom que você está percebendo dessa maneira, que o objetivo é esse mesmo. E quero dizer para você, essa frase que você colocou aí do medo, fantástica, está dentro da linha das pensatas. Escreva um livro de pensatas, vai ajudar muita gente. Vai ser um exemplo para muita gente. César, aqui em cima, na primeira página, eu queria fazer uma pergunta sobre neologística. Você fala que os termos de nega-asserção e nega-assertiva. Eu posso afirmar que, na comunicologia, a unidade de medida é o não? É porque eu estudo as unidades de medida, eu queria ter certeza. Eu não afirmaria isso. Não? Paulo, você que é o cara da comunicologia, você acha que a unidade de medida da comunicologia é o quê? Não, da nega-asserção. Também não se sente. Eu não sei, eu teria que estudar mais isso. Talvez até o Valdo já tenha escrito sobre isso, né, Ivan? Mas eu acho que o não é uma maneira de se expressar, mas não dá para ser uma unidade de medida da comunicologia. Não é da comunicologia, é da nega-asserção. A da nega-asserção, com certeza. Com certeza, Com né? certeza. Tá. Da nega-asserção, sim. Sem o não, a nega-asserção não existe. Eu concordo com você. Perfeito? Gente,
nós estamos caminhando meio para o chorinho aqui do final da aula. Vamos ver o que o pessoal quer falar e a gente... Eu queria colocar uma teoria aqui. Não existe teoria sem prática. Por que eu coloco isso? Porque foi uma vivência minha com o Valdo, que eu percebia nele que ele escrevia muito à noite. E o que eu observava nele? Que quando ele estava aqui, que ele vinha nos debates aqui, eu sei que a primeira vez que eu entrei no tertuliário, eu fiquei lá em cima na primeira, eu não enxerguei nada aqui, eu só vi uma névoa. Uma nuvem. Gente, e o meu fronto chakra, ele latejava tanto, que eu vi tanta energia que ele exteriorizou para mim aquele dia, que foi o momento que ele pôde me fazer a transição para cá. Ele sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava no espiritismo, um assédio total. Vim aqui conhecer a Conscienciologia. Nunca pensei em vir morar para cá. Então, quando eu vi, eu disse, mas eu tenho que estudar mais isso. O que está acontecendo aqui? O que acontece? E o que eu percebo? Que o Valdo, ele escrevia muito, mas ele colocava em prática. É isso que nós temos que compreender para nós fazer. Colocar em prática nossas escritas. Não adianta escrever por escrever, deixar escritos em livro. Nós temos que levar para a nossa prática do dia a dia. Porque, muitas vezes, o que eu percebi também? Que não importava se ele tinha que sair daqui do tertuliário e até no Babu com uma consciência conversando. A consciência nem sabia o que estava acontecendo, mas ele ia até no Babu, ele chegava lá no Babu, isso aconteceu com uma colega minha, e ele dizia tchau e voltava. O que ele fez? Ele fazia a assistência pontual que ele precisava para essa consciência. Essa consciência não estava sabendo o que estava acontecendo. Era uma assistência no anonimato. Mas o quê? Com isso, ele fazia com que essa consciência hoje poderia estar aqui na Conscienciologia, dependendo, sim, é dela, é ela que vai se posicionar. Mas, então, o que eu vejo nessas outras citações que eu poderia ficar aqui citando durante o dia, que eu percebia nele, durante o dia que ele fazia, que ele estudava muito à noite, eu percebo assim, que ele escrevia muito à noite. Mas, durante o dia, quando ele estava aqui, ele fazia a assertividade. Ele via, observava tudo, e quando ele tinha que fazer, ele fazia. E é isso que nós temos que caminhar para fazer. O que nós temos que deixar é focar do nosso quadrado, ficar dentro das nossas casas, ficar nos nossos lugares, escrevendo, e não levar para a nossa prática. Ok. Você está fazendo uma observação de que a gente tem que ter mais prática. Eu quero aproveitar a sua deixa aí do professor Valdo, um jabá e um convite, né, ao mesmo tempo. Nós estamos finalizando, gente, aquela antologia que a gente propôs há um tempo atrás, do Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Então, a gente fez um convite público que ainda está aberto para as pessoas que conviveram de alguma forma com o professor Valdo, que testemunharam algum exemplo de vida dele, seja em relação a si, seja em relação a terceiros, alguma assistência que a pessoa testemunhou, e que ela acha que pode ser interessante para compartilhar com a gente, porque nós somos uma geração de transição, né, que vivemos com o Valdo, outras gerações não vão ter essa oportunidade. Então, quem quiser integrar essa antologia que a gente está fazendo, tem esse convite. Nós já estamos, a nossa ideia era fazer o volume 1 com 50 relatos, nós já estamos com 47, mais ou menos. Claro que se passar um pouquinho até é bom, mas nós estamos quase finalizando. Nós tem temos data? César, tem data para entregar? Assim, a ideia seria que a pessoa entregasse ainda no mês de novembro. Uhum. O relato é simples, é 1, 2, 3 páginas, 4. A pessoa relata o que ela viu e, principalmente, ela tem que fazer uma conclusão daquele relato. Então, aprendi com tal situação isso, ou aprendi com tal coisa, tal realidade. Né? E é isso que a gente precisa, tá? Nós já temos aí a participação da Marina, participações bem bacanas. O relato da Marina, o relato do Everaldo, tem o meu, tem a da Fernanda, tem Eliane Stedley, tem Lucimara, tem Marcos Dung. Gente, são 40 e poucos, tem gente de fora. Eu faço o convite, quem sente a inspiração de alguma ideia, você, lógico, está bem perto do Valdo, por favor, fica o convite. Tá bom, gente? Eu acho que isso aqui vai dar bastante força, vai ser bem bacana. E depois, claro, a gente pode fazer o volume 2, o volume 3, o volume 4, mas eu acho que isso aqui é importante. Os livros que mais me ajudaram, não que o Valdo precise disso, mas os livros que mais me ajudaram do ponto de vista seriaxiológico são esses das testemunhas oculares, que grafaram coisas
e que hoje eu vejo, né, isso aí. Aliás, sobre esse tema, outro jabá, já que disseram que na tertúlia matinal você só pode falar das suas atividades, não pode falar dos terceiros, hoje nós temos o Personalidade Consecutiva, o tema Personalidade Consecutiva lá no Calepino, lá na sede da IEC, das 5 às 7, atividade gratuita. Um debate bem bacana, nós vamos poder aprofundar isso. Semana que vem nós temos a reciclagem das posturas religiosas, correto? Dias 10, 11 e 12. Eu vou dar, da pensanidade religiosa, eu vou estar dando no dia 11, sábado pela manhã, às 10h15. Então, ok, é uma atividade que a gente está lá. Vamos estar participando do The Bridge, que é aquela atividade em inglês, no domingo que vem, do meio-dia a 1h30 da tarde, que é transmitido online para o mundo inteiro, pela web. E temos Calepino também no domingo que vem, e todo domingo. Ok? Mais alguma? Podemos bater o martelo? Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Deu para derreter a mufa? Deu para derreter a mufa um pouquinho? Gente, qualquer coisa me coloco à disposição para conversar, para tirar dúvidas, se teve alguma coisa que eventualmente tenha ficado mal parado, ou apareçam lá no Calepino que a gente troca ideia. Próxima tertúlia matinal, dia 12 de novembro, tema imperdível com a nossa amiga Karine Brito. Tema gratidão, dentro da especialidade holomaturologia. Nós precisamos muito disso. Autoconsciencioterapia. Então, desculpa, me deram errado, tá? Então, é gratidão dentro da autoconsciencioterapia. Muito obrigado e até a próxima.